Por que, então, os materiais com estruturas CFCs têm uma capacidade de deformação plástica superior aos demais? Bom, para entender isso, a gente precisa dar uma analisada no que acontece com o material quando ele é submetido a uma força, a uma tensão. Então, vamos supor que nós temos um material nesse formato cilíndrico aqui, esse material seja feito de um cristal perfeito, tá? E esse cilindro, ele é submetido a uma tensão do tipo que a gente chama de tensão trativa, tá? Se eu analisar o efeito dessa tensão em qualquer plano dessa estrutura, então aqui está representado por esse plano aqui, essa tensão, ela vai causar nesse plano, ela pode ser decomposta em uma tensão normal a esse plano e uma tensão do tipo cisalhante nesse plano, tá? Então, para qualquer plano, em qualquer direção que quiser analisar dentro desse cilindro, essa tensão que eu estou aplicando nesse material, ela pode ser decomposta numa tensão normal e numa tensão cisalhante. Bom, qual é o efeito da tensão normal nesse plano aqui, por exemplo? Ela vai tender a afastar esses dois planos atômicos aqui, tá? Então, eu tenho essas duas fileiras de átomos aqui, simplificadas. Essa tensão normal, ela vai tender a separar eles. No caso das tensões cisalhantes, elas vão agir sobre os planos atômicos, aqui de uma maneira simplificada, dessa forma, tentando empurrar um plano para um lado e o outro plano para o outro, tá? Bom, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu vou ter uma facilidade muito maior dos átomos se moverem a partir dessa tensão cisalhante, quando comparado com a tensão normal, tá? Então, em outras palavras, a tensão normal ela vai provocar pouca movimentação atômica em comparação com a tensão cisalhante, tá? Ela vai ser mais importante, principalmente quando tiver uma situação contendo, por exemplo, trincas no material. Mas no nosso caso aqui, a gente está analisando para um cristal livre de defeitos. Bom, nesse caso, então, a tensão cisalhante ela vai tender a empurrar uma fileira de átomos para um lado e a outra fileira de átomos para o outro. É claro que o valor dessa tensão cisalhante ela vai ser diferente de acordo com o ângulo do plano que eu estiver analisando. Se esse plano estiver perpendicular à tensão que está sendo aplicada, a tensão cisalhante vai ser zero. Então, os átomos vão se mover muito pouco nesse sentido, né? Mas quando esse plano está a 45 graus, vai ser quando essa tensão cisalhante vai ser máxima. Portanto, vai ser nesse plano, a 45 graus, onde a tensão cisalhante vai ser máxima no material, tá? Se a gente analisar o efeito dessa tensão cisalhante, por exemplo, olhando para um átomo específico aqui, que eu chamei de átomo A, veja que esse átomo ele vai tender já que a gente está falando de deformação plástica, né, a se mover, a mudar a sua posição conforme essa tensão é aplicada. E veja que essa força para esse átomo mudar de posição, ela tem um formato senoide aqui, onde ela vai ser mínima quando esse átomo estiver na posição de equilíbrio dele, mínima de novo, zero praticamente, quando esse átomo estiver na posição de equilíbrio dele nova, né? A nova posição de equilíbrio. Essa força ela vai ser zero também quando esse átomo estiver no auge aqui do caminho dele, no meio do caminho dele. Por quê? Nesse ponto aqui, tanto faz para o átomo voltar para a posição original dele, como ir para a próxima posição. Agora, dessa posição para cá, o átomo ele vai oferecer uma resistência para mudar de posição. Ele vai querer voltar para a posição original dele. Tá? Então, eu preciso de forças positivas cada vez maiores para fazer com que esse átomo mude de posição.
Do meio do caminho para frente, esse átomo ele já vai querer ir para a próxima posição dele, ir para a próxima posição atômica. Então, dessa vez, a força é negativa, no sentido de ele vai ser favorável à mudança de posição. Então, o comportamento vai ser desse tipo senoide aqui. Se a gente analisar essa mesma situação, mas para um sistema onde os átomos estão mais afastados, ou seja, num sistema de planos e direções menos compactas do que essa anterior, então veja que o átomo ele vai ter um caminho médio muito maior para mudar de posição. Consequentemente, as forças envolvidas no deslocamento desse átomo vão ser superiores também. A gente conclui disso que quando eu tenho sistemas, né, estruturas cristalinas com sistemas mais compactos, onde os átomos estão mais próximos uns dos outros, ele vai conseguir se deformar plasticamente mais do que um material com sistemas menos compactos. É por isso, então, que os materiais CFCs, eles têm, em média, um alongamento máximo maior, um regime plástico maior, porque eles são sistemas, eles são materiais que estão em estruturas que têm sistemas, um grande número de sistemas de deslizamento, e esses sistemas vão ser mais compactos. Tá? Quando a gente analisa o limite de escoamento de materiais à base de ferro, ou seja, o valor que a gente precisa para sair do regime elástico e passar para o regime plástico em materiais à base de ferro, quando esse cálculo é feito teoricamente, a gente chega para valores que estão representados por essa linha tracejada aqui. Tá? Então, essa linha aqui que eu estou destacando, ela representa o valor calculado, teórico, para o limite de escoamento do ferro puro, considerando, então, a força necessária para causar esse deslizamento planar a partir de uma tensão cisalhante. Tá? Só que quando a gente vai medir os valores para o limite de escoamento do ferro, monocristalino ou policristalino de alta pureza, a gente encontra na prática valores muito inferiores àqueles calculados na teoria. Tá? Aqueles valores calculados na teoria, eles vão levar em consideração a força necessária, né, as tensões necessárias para romper todas essas ligações químicas ao mesmo tempo. Tá? Por que o valor encontrado na prática ele é diferente daquele valor encontrado na teoria? O que acontece é que, na prática, o material não é um material perfeito. Ele contém defeitos. Principalmente, nesse caso, as discordâncias. Então, quando o material tem uma discordância presente na sua estrutura cristalina, e esse cristal ele sofre uma tensão cisalhante, como está sendo mostrado aqui, ao invés de ocorrer como eles calculavam na teoria, um rompimento de todas as ligações atômicas ao mesmo tempo, para ver essa movimentação planar desses planos, quando eu tenho uma discordância aqui na estrutura, essa discordância ela serve como um ponto de nucleação de tensão. Ela vai concentrar as tensões nesse ponto e, a partir daí, quando uma tensão é aplicada, as ligações químicas elas vão sendo rompidas
no entorno dessa discordância, ao invés de romper todas as ligações ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que, quando é aplicada uma tensão cisaliante, vai haver uma movimentação das discordâncias, ou de uma discordância. As ligações vão sendo rompidas e reestabelecidas, essa discordância vai caminhando no interior do material dessa forma aqui. Tá? Isso explica, então, por que o limite de escoamento na prática é muito inferior àqueles calculados teoricamente. Porque as discordâncias vão servir como pontos de nucleação de tensões e vão ser elas que vão causar ou ajudar a movimentação atômica. Tá? Quando a gente produz em laboratório um tipo de material que a gente chama de whisker, que é um material livre de discordâncias, ou com um número de discordâncias muito baixo, veja o que acontece com o limite de escoamento dele. Vai lá para valores muito próximos àqueles obtidos pelos cálculos teóricos. Então, isso mostra que comprova a teoria de que as discordâncias são as responsáveis pela facilitação da deformação plástica nos materiais.